Bem, eu gostava de começar por dar as boas-vindas e cumprimentar a Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, o projeto de lei 944/13, intitulada Consideração Integral do Tempo de Serviço Docente prestado durante as suspensões de contagem anteriores a 2018 para efeitos de progressão e valorização remuneratória. Antes de começarmos o debate, eu gostava de dar as boas-vindas à Comissão Representativa, que está aqui hoje, representada pela doutora Sandra Carmo, pelo Dr. Luís Sotomayor Braga, pelo Dr. Armando Borlido, pela doutora Rosa Faria e pela doutora Anabela Magalhães. Sejam bem-vindos a esta comissão. Eu gostava também de vos transmitir várias mensagens. Em primeiro lugar, dizer que o Parlamento valoriza muito este tipo de iniciativa legislativa dos cidadãos. Não temos tido muitas iniciativas e, portanto, este processo ainda está um bocado enferrujado em relação à forma como se avança e, portanto, tiveram que esperar algum tempo, que acho que foi frustrante para vós, mas espero que percebam que isto teve um processo longo de apreciação e de valorização. A iniciativa estará em apreciação pública, porque assim é requerido entre o dia 15 de janeiro e o dia 14 de fevereiro. O anúncio da apreciação pública e do projeto de lei foram publicados em separata e que estão na Assembleia, no site da Assembleia da República, e o anúncio também foi publicado nos jornais Público e Jornal de Notícias. Nós não temos tido, que eu me lembre, pelo menos durante a minha vigência, nenhuma destas iniciativas de cidadãos e, portanto, agradeço e não só agradeço, mas espero que percebam que isto é altamente valorizado pelos deputados da Assembleia da República. É uma iniciativa importante, vocês representam muita gente e, portanto, sejam bem-vindos à 8ª Comissão. A forma como isto se vai proceder tem tempos e, portanto, a Comissão Representativa terá 10 minutos no início para fazer a sua intervenção e terá 10 minutos no fim para responder às questões ou esclarecer aquilo que os senhores deputados perguntaram. Nós somos relativamente flexíveis, portanto, se usarem mais do que 10 minutos no início, terão menos do que 10 minutos no fim. No total tem 20 minutos, podem gerir isso da forma como entenderem no processo. Os grupos parlamentares, cada um terá 3 minutos para fazer a sua intervenção e fazer as perguntas, pedidos de esclarecimento, e o deputado relator é o deputado Porfírio Silva, do PS, que, como relator, pediu para ser o último a intervir nas intervenções dos vários grupos parlamentares neste processo. E, portanto, eu se calhar penso que é a doutora Sandra Carmo que ficou de nos apresentar. E, portanto, o tempo conta ali em cima naquele relógio. Obrigada. E, portanto, quando chegar próximo dos 10 minutos, eu começo a fazer assim uns gestos. Não terá que parar necessariamente, mas depois tira o tempo no fim. Ok? Senhora, ora, excelentíssimo Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, começamos por saudar todos os presentes e desejar um excelente ano 2019 e queremos que compreenderão a grande honra que temos em estar aqui em nome dos cerca de 22 mil cidadãos que se juntaram à primeira iniciativa legislativa e que foi totalmente ou quase totalmente tramitada no site do Parlamento com base na nova lei que permite que assim seja. Vamos aproveitar esses escassos 10 minutos para tratar o seguinte. Primeiro, o conteúdo da iniciativa legislativa, a saber, os seus 3 aspectos principais. A contagem integral, de forma célere, do tempo de serviço efetivamente prestado. Os efeitos da questão técnica que a redação da iniciativa salvaguarda,
a existência de vagas para progressão em certos escalões e de cotas, e que deve ser considerado por quem estuda outras soluções mais criativas, sob pena da solução falhar para a maioria dos docentes ou de os colocar em conflito pelas ultrapassagens em reposicionamentos que não considerem o tempo prestado para quem já estava em determinado escalão. A ideia que o atraso e o faseamento na solução só agrava as injustiças. Os professores são credores. O Estado deve tempo de serviço aos professores. Deve, concretamente, 9 anos, 4 meses e 2 dias a cada um de nós. Por isso, a entrada em vigor de uma solução devia acontecer o mais rapidamente possível, daí a nossa proposta ser 1 de janeiro de 2019. 2. O processo burocrático atribulado e a forma como esta iniciativa foi tratada e a forma como foi organizada também pelos serviços da Assembleia. O ponto 3, o problema central da injustiça na forma como a opinião pública e os políticos encaram a situação dos professores. Um assunto que implica a intervenção do Parlamento e não empurrar para rondas negociais que os senhores deputados observam à distância e que não passam apenas de simulacros. Sobre o ponto 2, lamentamos o que se passou no processo de recolha de assinaturas no site do Parlamento e que nos faz estar aqui hoje 6 meses depois do que era previsto inicialmente, o que foi uma vergonha, uma palavra. Nunca julgámos necessário explicar aos serviços do Parlamento, de um país com instituições científicas de primeira ordem, o que era uma amostra aleatória ou como se aplicam com rigor as leis que este mesmo Parlamento faz. Por outro lado, ficamos com toda a certeza de que as 20.017 assinaturas recolhidas foram das mais rigorosamente controladas deste Parlamento. Sobre o ponto 3, estamos presos numa armadilha retórica em que comentadores de espaços de comentários de televisão pública assumem de viva voz e ipsis verbis que não sabem realmente como funciona a carreira docente, que declaram ser complicada de entender, mas não se coíbem de gastar tempo de antena a discorrer sobre ela e os seus pretensos defeitos. Comentar sem conhecer, consideramos nós que é muito pouco ético e até imoral. Sobre o ponto 1, todos os partidos aqui representados têm de pôr a mão na consciência perante aquilo que têm andado a fazer aos professores portugueses. O PS lançou a primeira suspensão, o PSD e o CDS seguiram-lhe o caminho no tempo da Troika e 2 anos da continuidade dessa suspensão já são do atual governo. Por isso, não há inocentes nem injustiça que se faz aos professores e educadores há já 13 anos e meio. Sobre as nossas motivações, o preâmbulo da iniciativa é muito claro. Os professores do ensino básico e secundário e os educadores portugueses são um grupo profissional essencial ao progresso e ao desenvolvimento do país. Queremos que nenhum português negue isto, mesmo aqueles que acham que já somos muito bem pagos, até os que se excedem nas ofensas em público e nos média, reconhecem isto. Prossegue o nosso preâmbulo. Durante o período da crise económica e financeira, que resultou em restrições generalizadas de despesas no âmbito da administração pública, deram, à semelhança de outros cidadãos, um grande contributo à solução das dificuldades, sofrendo sem grande contestação face ao quadro nacional, cortes e reduções salariais, aumento da carga fiscal, agravamento do horário de trabalho e degradação das condições materiais de trabalho resultantes dos efeitos sociais da crise nas escolas, das dificuldades materiais do funcionamento e da falta de recursos das mesmas. A questão do tempo de serviço integral revertido imediatamente é essencial para que os professores não sintam que foram enganados vergonhosamente pelo Estado, que, mesmo tendo sido complacentes no sacrifício durante a crise, não foram ignorados no momento de reparar as injustiças. No meio dos inúmeros agregados familiares e dos agregados que existem, que somam milhões, o Ministério das Finanças esquece as pessoas concretas. Com serenidade, com solidariedade ao todo nacional, em reação aos cortes, nunca julgámos que o objetivo fosse manter a expoliação passada à tormenta. Na altura falou-se em suspensão e não numa destruição da carreira docente. Diz que fazer justiça aos professores custa 600 milhões de euros por ano. Essas contas estão provadas e comprovadas? Ou serão apenas um número redondo que deu jeito de lançar, mesmo sem se conseguirem mostrar as parcelas? Retomamos o preâmbulo. Não é aceitável que os outros cidadãos, nas mesmas circunstâncias, tenham visto repostos os seus direitos temporariamente suspensos e os professores não. Em causa está o desrespeito de princípios básicos e fundamentais de um Estado de Direito Democrático, designadamente os princípios da universalidade e da igualdade. Somos solidários com os enfermeiros, os médicos, os oficiais de justiça, os juízes, os técnicos de diagnóstico e demais licenciados da administração pública que têm, na essência, o mesmo problema que nós.
Sendo especializados, custam mais do que o salário mínimo e podem ser sujeitos à demagogia de, num país em que se ganha mal, serem apresentados como exploradores que querem ganhar 2 salários mínimos ou até mais do que isso. Mas atenção que há efetivamente uma dívida. Uma dívida assumida pelo próprio Sr. Primeiro-Ministro quando afirmou nesta casa: não há dinheiro para pagar aos professores. Nunca disse que nada deve aos professores. Claro que o país deve vencimentos cortados e congelados. Mas ninguém está a exigir isso, exigimos apenas o tempo trabalhado. E que esse tempo se reflita de forma imediata nos nossos salários. Não podemos consentir que se faça desaparecer cerca de 1/4 da nossa carreira com as consequências negativas e nefastas que vêm daí. Há uma lei emanada deste Parlamento que se chama Estatuto da Carreira Docente. O estado de exceção a este estatuto já leva 13 anos e o Parlamento decidiu, com a miragem das negociações, prolongá-lo mais um ano. Há também uma recomendação feita por Vossas Excelências, a Resolução da Assembleia número 1 de 2018, que não teve nenhum voto contra. Enquanto cidadãos, não votamos em sindicalistas. Votamos em senhores deputados e senhoras deputadas e para que estes exerçam o seu poder soberano e façam as suas escolhas. O Parlamento existe para fazer leis e não apenas meras recomendações sem qualquer caráter vinculativo. Muita coisa se tem escrito sobre a comparação entre as exigências absurdas dos professores e o desgraçado setor privado. Fizeram-nos o favor de colocar a circular rumores e diversos, rumores muitos, neste caso, sobre comparações com outras carreiras que nada têm a ver com a nossa, na função, na estrutura e nas condicionantes. O Governo insiste em dizer que nos está a dar o que deu aos outros. Uma mentira indigna de quem saiba a tabuada. Mentira despoderada que vem sendo usada como prática rotineira há mais de uma década contra nós e devia ser penalizada politicamente numa democracia que não estivesse tão disfuncional. E uma mentira, ou inverdade, tantas vezes repetida até parece que é verdade, mas não é de facto. Como somos muitos, fazermos-nos justiça custa muito dinheiro, obviamente, mas isso só explica também, explica a energia que tem estado a gastar em negar-nos a justiça. Não queremos retroativos, isso é um dado adquirido, ponto final. Somos, aliás, nunca pedimos o dinheiro que nos foi retirado, só pedimos que quando o tempo começasse a contar, não contasse atrasado mais de 9 anos, e neste momento já vai em 10, os relógios acertam-se na hora certa e não 9 ou 10 anos atrasados. As nossas organizações sindicais aceitaram negociar, no nosso ponto de vista, para além do que é aceitável. Desde sempre falaram em faseamento, solução que é na base sempre injusta para os que ainda têm muito tempo pela frente. Um faseamento até 2023 significa que só estaremos no escalão que nos é devido desde 2018, daqui a 5 anos. Ou seja, continuaremos em perda durante mais 5 anos. Comparar o que não é comparável, meus senhores, é sempre um meio de manipular e turvar o que devia ser muito claro. Por isso, as decisões sobre os professores nada têm a ver com o facto de a nossa carreira ser avaliada por módulos de 4 anos. Na verdade, se fosse por pontos, como no CIADAP, neste momento já estávamos todos no sítio correto. Só que não pode ser por pontos. Quem perceba o mínimo disto sabe que não pode ser. Mas fala-se muito do que não se sabe e mais ainda do que dá jeito para turvar os debates. Por isso não é aceitável que nos digam que a nossa carreira é deixar passar o tempo. Fomos avaliados, tivemos aulas observadas, fizemos centenas de horas de formação e trabalhámos 20 a 25 horas ou mais horas letivas por semana. Trabalhámos na escola trabalhamos para a escola entre 40 e 45 horas semanais. Estamos atolados em burocracia que se agrava todos os anos. Os compromissos europeus incluem limites ao aumento da massa salarial em cada orçamento, sobre os quais pouco se fala. Caberia aos senhores deputados falarem mais claro sobre isso, em vez de se atacarem os professores e evitarem encenações orçamentais que já sabem que estão condicionadas. Os professores são pessoas muito bem informadas. A questão que estamos aqui a discutir não é moral, mas é de justiça e de direito. Os mais de 9 anos retirados aos professores na sua carreira têm de ser considerados por inteiro o mais depressa possível. Qualquer faseamento é por si só uma injustiça e, se a negociação o trouxer, significa atrasar essa justiça. Por isso, propusemos a reposição total em janeiro de 2019. E não pode acontecer que, com habilidades administrativas, como vagas para acesso a escalões, avaliações posteriores à prestação de serviço, que já foi avaliado e que já foi prestado, se possa chegar ao ponto de ainda atrasar mais o que já está atrasado. É isto que vimos aqui dizer. Se é diferente dos sindicatos, é. É por isso que em Portugal não temos um regime corporativo e a nossa lei fundamental permite a grupos de cidadãos propor leis de soberania. Lamentamos que alguns sindicatos e alguns partidos que muito proclamam as virtudes da participação e da cidadania tenham feito de tudo para boicotar esta iniciativa até ainda na fase da recolha de assinaturas.
Os cerca de 40 cidadãos de todas as cores políticas, de todos os feitios que lançaram esta iniciativa, orgulham-se muito de terem provocado tantos comunicados e terem ultrapassado até as barreiras da comunicação social e que foram construídas contra eles. Estamos aqui hoje com uma proposta concreta e usamos os mecanismos da lei. Aos senhores deputados, restam apenas 2 caminhos, no nosso entender. Continuar este jogo do empurra, adiar, ficando-se pelas recomendações, ou tomar medidas que reponham a justiça para o que tem esse poder. Não são deputados eleitos pelo povo para entregar a outros as soluções dos problemas, mas para proporem leis que resolvam os problemas. E mesmo não aceitem chumbo a proposta que aqui fazemos, abrimos caminho para outras melhores. O processo legislativo está aberto e mesmo com negociações a decorrer, podem apresentar outras propostas melhores, mesmo chumbando a nossa. A frase não é nossa. A história vos julgará e a escola também. Os eleitores brevemente também. Não acreditamos que os portugueses queiram tanto mal aos seus professores como nos faz crer a opinião pública publicada, nem as palavras de alguns políticos. Os eleitores respeitam os professores. Acreditamos que, como na frase atribuída a um antigo reitor da Harvard, que formou Centeno, sabem bem que quem acha que a educação é cara deve experimentar a ignorância. E que fique bem claro que defender a carreira docente é defender a qualidade da escola e da educação e da escola pública, e é isso que nos traz aqui hoje. Por isso aguardamos e lutamos muito para que possam chegar e analisar a nossa proposta e votá-la. Esperamos que não a chumbem apenas por comodidade, oportunidade ou abstenção. Se a chumbarem, que seja porque têm uma alternativa melhor e que possam votá-la e aprová-la. E não deixem os professores e educadores portugueses à espera mais um ano que a justiça seja feita ao que é seu por direito. Muito obrigada e muito boa tarde. Muito obrigado. Usou um bocadinho mais do tempo, portanto, no fim terá um bocadinho menos de tempo para as respostas. Eu passava desde já a palavra ao deputado Pedro Alves, do PSD, para fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os cidadãos aqui presentes e agradecer-lhes a iniciativa que tomaram. É efetivamente uma iniciativa que muito agrada ao PSD, uma vez que provém de uma forma espontânea de cidadãos, e inaugurar esta forma de fazer política também no Parlamento é sinal de que há uma preocupação extraordinária por parte dos cidadãos ao que se passa no Parlamento. No entanto, e cumprimentar também as colegas e os colegas deputados. No entanto, podia começar só por uma clarificação relativamente às responsabilidades de cada um. A professora Sandra Carmo disse que todos os partidos têm responsabilidades neste processo todo e não é uma questão de passa-culpas, assumimos a nossa responsabilidade perfeita quando estivemos no Governo, mas as responsabilidades também têm que ser medidas em função das conjunturas. E a conjuntura em que o PSD teve a responsabilidade de tomar as decisões que foram tomadas, todos nós conhecemos quais são, não vale a pena estarmos aqui a escalpelizar, uma conjuntura extraordinária para o país, com uma intervenção externa, e que naturalmente não foram só os professores que foram penalizados, foram todos os portugueses que tiveram vida difícil, fruto de uma dificuldade que nos foi deixada por um governo socialista. No entanto, isso não deixa de fazer com que o PSD assuma também as suas responsabilidades no processo. E, desde logo, assumimos que o tempo de serviço deve ser todo reconhecido. Todo ele deve ser contabilizado. Não podemos, embora sinta que haja vontade de que seja o mais rápido possível, aliar-nos também, se não fôssemos responsáveis, do impacto que tem a recuperação integral e a reposição imediata dos professores nos escalões que lhes é devido. O que nós pedimos ao Governo e que não nos é dado conhecimento e que por isso muito também penaliza os professores na rua é onde é que foram buscar o número dos 600 milhões de euros para que a justiça seja feita aos professores. Nós não sabemos, o Governo não nos informa, o Governo prefere que esta situação se arraste. E o arrastamento também fez certamente com que nós somos alheios à situação dos procedimentos informáticos, fez com que esta iniciativa não pudesse, tal como é solicitado, mesmo que tivesse sido votada, entrar em vigor em janeiro de 2019. Como sabe, tem uma implicação orçamental e, como tal, há um orçamento em vigor. Se aprovássemos agora, teríamos que ter outro tipo de iniciativas legislativas, não apenas a aprovação desta iniciativa.
Mas, relativamente ao orçamento, mais uma vez, nós podemos estar tranquilos, nós PSD ficamos tranquilos com o que aconteceu. No orçamento de 2018, inclusive, houve um compromisso assinado entre o Governo e os sindicatos de que iria ser recuperado o tempo de serviço todo, eu vou terminar já, e neste orçamento o PSD voltou ou fez com que se voltasse a discutir a questão para o reconhecimento integral do tempo de serviço. O que nós mantemos é a necessidade de saber, efetivamente, quanto custa. Isto, nas regras que há, por muito que o Parlamento queira fazer alguma coisa, isto tem que passar para a concertação social. Tem que ser entre o Governo e os sindicatos. E com contas transparentes. E se dessa forma for tornado público essa negociação com contas certas, certamente que nem os professores ficam penalizados, nem certamente a Assembleia da República verá o seu trabalho desvalorizado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Muito obrigada. Só tirar isto da frente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os promotores desta iniciativa. Não é a primeira ILC que chega ao Parlamento. A última que nós tivemos a oportunidade de discutir resultou depois de um longo processo, para que também saibam que estes processos na Assembleia da República, infelizmente, num certo ponto de vista, são sempre demorados e longos, mas a última resultou numa lei de combate à precariedade que teve os seus efeitos e que, de certa maneira, deu resultados que até hoje estão presentes, nomeadamente na definição e na conceptualização do que são falsos recibos verdes e na possibilidade de criminalizar os falsos recibos verdes. E, portanto, há, obviamente, resultados positivos, apesar de às vezes serem caminhos que são mais parecem travessias no deserto, sempre que as ILCs encontram no Parlamento as vontades políticas dos partidos e, do nosso ponto de vista, há essa disponibilidade. Ou seja, o que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que nós, desde o primeiro momento, reconhecemos que os professores têm direito à recuperação integral do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Também achamos, como continuamos a achar, que a negociação com os sindicatos deve ser privilegiada neste âmbito, porque é uma matéria naturalmente e por definição de negociação sindical. Mas também dissemos, e continuamos a dizer, que perante simulacros de negociações e perante a paralisação de negociações ou posições intransigentes que nem sequer permitem iniciar negociações, porque é isso que está em cima da mesa, não é? A partir do momento em que o Governo não reconhece a recuperação integral do tempo de serviço, torna-se muito difícil negociar as condições, o faseamento ou as medidas de mitigação orçamental, porque não há um reconhecimento do direito à partida e, portanto, nunca recusámos o papel que o Parlamento poderá ter nesse contexto. Foi por isso que votámos a favor de todas as iniciativas que foram surgindo no Parlamento. No último Orçamento de Estado, tentámos uma solução um pouco mais criativa, que foi impor ao Governo, apresentar uma proposta que imporia ao Governo uma recuperação de 20% ao ano a favor dos professores, na expressão, digamos assim, na expressão financeira da recuperação do tempo de serviço, caso não houvesse uma solução negociada que recuperasse ou que reconhecesse a recuperação integral. Essa iniciativa foi chumbada, naturalmente, pelo PS, que nesta matéria tem posições mais próximas do Governo, mas foi chumbada também pelos partidos que aqui, nomeadamente o PSD, que aqui dizem que estão muito do lado dos professores e que defendem muito os direitos dos professores e acham que agora é que já há grandes condições para recuperar o tempo de serviço dos professores. Mas, na verdade, em todos os, não só do Bloco de Esquerda, mas de outros partidos, todas as vezes que foi possível obrigar o Governo a tomar, em que o Parlamento poderia fazer diferença nessa definição, o PSD falhou aos professores. Nós traremos aqui, e isso já foi dito, qualquer iniciativa que seja, que seja publicada pelo Governo e que não corresponda à recuperação integral do tempo de serviço através da apreciação parlamentar. E no decurso desta iniciativa legislativa de cidadãos, faremos exatamente o mesmo, que é, e como já dissemos, acompanhar a vossa iniciativa e votar a favor de todas as medidas que, ou todas as propostas que reconheçam integralmente o tempo de serviço e depois, naturalmente, na especialidade, ter o debate que for necessário ter, mas acompanharemos, e isso é nosso compromisso, tudo o que seja o reconhecimento da recuperação integral do tempo de serviço. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, penso que é quem vai fazer a intervenção da parte do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes aqui, ou a Comissão Representativa da Iniciativa dos Cidadãos, e porque sabemos da insatisfação da Comissão, não estranhamos a manifestação de insatisfação hoje, e que por várias vezes anteriormente o fizeram, quer diretamente a nós, grupo parlamentar, quer publicamente, quanto à morosidade do processo a que tem sido sujeita esta iniciativa. Mas, em abono da verdade, entendo que é de inteira justiça referir que estes procedimentos não são da responsabilidade da Comissão nem dos grupos parlamentares, mas sim exclusivamente do PAR, e que mal baixou esta Comissão a 20/12, logo foi possível agendar, foi objeto de apreciação da nossa parte na semana passada e que, portanto, entendemos perfeitamente que é uma matéria sensível para muitos cidadãos que estão à espera desta decisão há muito tempo. No CDS somos solidários, mas a verdade é que não esteve na nossa mão qualquer tipo de possível aceleração do processo. Em relação àquilo que os trouxeram aqui, foi clara a exposição feita agora, assim como é a justificação e a exposição de motivos onde consta a descrição da iniciativa, a sua obrigação, os fundamentos e as respectivas motivações, e a esse propósito entendemos ser de voltar a afirmar que a nossa reiterada posição de solidariedade quanto ao reconhecimento de todo o tempo de serviço. Mas não podemos esquecer que nós, a CDS, tivemos uma iniciativa de introdução no Orçamento de Estado para 2019 do processo de negociação com os sindicatos, porque para nós só está em causa o modo e o prazo para a progressão das carreiras, e também tem sido nossa posição requerer inúmeras vezes ao Ministério da Educação a prova da sua sustentabilidade. Mas, tendo em conta este processo paralelo que irá acontecer, vamos ter que aguardar para, quando for discutido em plenário, podermos ter uma posição inequívoca. De qualquer das formas, eu gostaria de relembrar que no CDS tem sido reiterada a nossa manifestação de respeito e consideração pelos professores e pelos educadores. Temos inequivocamente salientado as dificuldades de exercício da profissão docente e os sacrifícios que lhes têm sido solicitados. E, no caso da aprovação e descida à Comissão para debate na especialidade, esperamos poder dar o nosso contributo para, em trabalho colaborativo, podermos melhorar ainda mais aquilo que é proposto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os membros da Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos aqui presentes e dizer-vos, em primeiro lugar, que o PCP, conforme é conhecido, afirma a sua posição de defesa da contagem de todo o tempo de serviço prestado pelos trabalhadores da administração pública, não só pelos professores e educadores, mas é justo também fazer, uma vez que estamos aqui em sede de comissão, esta referência específica, até porque é o conteúdo da própria iniciativa, e, portanto, para efeito do descongelamento da progressão nas carreiras, nós consideramos que não há qualquer dúvida que, efetivamente, todo o tempo tem de ser considerado. Esta é a nossa posição de princípio. Eu creio que foi devidamente explicada a diferença que existe entre as carreiras que dependem da contabilização de determinado tipo de módulos de tempo e aquelas que contam com a questão da progressão baseada em pontos. Há, efetivamente, diferenças, mas não podemos dizer que umas podem ficar esquecidas em relação às outras. O que consideramos, então, é que todo o tempo de serviço tem de ser considerado e temos-lo dito e reafirmamos que apenas podem ser encontradas soluções ao nível do modo e do prazo como se poderá fazer o pagamento da valorização remuneratória que decorre dessa contagem do tempo de serviço. Há aqui também uma questão que nos parece importante. Há matérias que cabem efetivamente ao Governo, outras que cabem à Assembleia da República e ainda outras que, por força de lei, cabem aos sindicatos.
O Estatuto da Carreira Docente é um decreto-lei, portanto não é um decreto-lei. Temos uma outra questão, que é, ao nível daquilo que a Assembleia da República já fez uma questão que foi colocar em 2 orçamentos consecutivos normas relativamente a esta matéria. E o Orçamento do Estado tem uma particularidade que eu acho que não deve ser esquecida neste contexto, que é o seu valor reforçado. É uma lei de valor reforçado. Isto não é uma questão de menos importância. E a partir do momento em que o Governo optou por não considerar a totalidade do tempo de serviço, fazer um decreto-lei que depois acabou por não ser promulgado porque não reflete precisamente uma norma que consta no Orçamento do Estado, isto também terá que ter leituras. O que consideramos é que o Governo tem de cumprir o que está em lei e, sendo uma lei de valor reforçado, ainda mais obrigado fica a que isso aconteça. Aquilo que consideramos é que, efetivamente, os professores têm o direito a todo o tempo de serviço. É tempo trabalhado, e também já foi aqui dito, muitas vezes em condições difíceis, em que temos uma carga de trabalho muito grande, em que temos horários de trabalho ultrapassados, burocracia, vou terminar, Sr. Presidente, e, portanto, dizer que, como é evidente, nós também compreendemos, e é a última mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que quem espera desespera em relação a este processo da admissão da iniciativa na Assembleia da República. Mas do questionamento que pudemos fazer, e isto também devo deixar-vos esta nota, percebemos que por parte dos serviços não houve, daquilo que nos foi informado, qualquer tratamento diferenciado. Eu acho que também é justo dizer-vos isto, a bem daquilo que se passou. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a intervenção final do Partido Socialista, o Sr. Deputado Porfírio Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e como relator do projeto de lei que resulta desta iniciativa, saudar a Comissão Representativa, nas pessoas dos membros da Comissão Representativa que estão aqui hoje. A revisão constitucional de 1997 veio permitir consagrar constitucionalmente este direito de iniciativa legislativa popular que já foi usada várias vezes. A Assembleia da República já admitiu 7 iniciativas legislativas de cidadãos e que, no nosso entender, é um instrumento muito interessante de combinação da democracia representativa com a democracia direta, porque não é uma mera petição, não é só dizer que queremos resolver um problema, significa que há um conjunto grande de cidadãos que se organizam para propor uma solução para um determinado problema e responsabilizando-se por entrar nesse processo que normalmente se passa aqui apenas ao nível do Parlamento. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui o que queremos dizer é que agiremos lealmente face a este projeto de lei que resulta da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, ou seja, faremos, como sempre fazemos com os projetos apresentados por outros grupos parlamentares, que é analisando as soluções propostas, determinando-nos em função da nossa posição com a maior clareza possível e traduzindo isso quer nos debates, quer nas votações. Gastarei apenas uns segundos a falar concretamente da posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre esta matéria, porque penso que tenho aqui também uma responsabilidade como relator que não quero deixar de enquadrar nesta intervenção. Mas sobre a nossa posição é basicamente a seguinte e tem sido desde o princípio. Nós não queremos que os professores e os educadores sejam menos bem tratados do que qualquer outro profissional da administração pública no que diz respeito à sua carreira. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que entendemos que a via negocial é a via apropriada para encontrar uma solução para esta matéria. E o terceiro ponto é este. Já se falou hoje, já se falou noutras ocasiões de consequências eleitorais. É claro que nenhum partido democrático despreza nenhum voto, mas os professores interessam-nos muito mais do que pelo voto. Interessam-nos porque sem professores não há escola pública, sem professores a escola pública não cumpre a missão fundamental que tem cumprido nestes anos de democracia para o país. Esse é o nosso ponto fundamental. Nós temos perfeita consciência de que esta tensão laboral com os professores é má para a escola pública, é má para as nossas crianças, é má para os nossos jovens e, portanto, é má para o país e é por isso
que nós queremos que esta situação se resolva. Penso que vale a pena voltar a dizer que já foi publicado em separado o projeto de lei que resulta da vossa iniciativa e que foi aberto um período, tal como a lei determina, de debate público. Isso é importante que se diga e é importante que se publicite que esse mecanismo existe, que é respeitado e que é bom que seja aproveitado. Eu queria só terminar. Sr. Presidente, peço uns segundos de tolerância, porque na realidade estou mais a falar como relator do que como representante do meu grupo parlamentar, mas eu queria só dizer-vos o seguinte. Preocupou-me, pessoalmente, o facto de ter havido alguma tensão pública em torno dos procedimentos de admissão desta iniciativa legislativa. Tive o cuidado, precisamente sendo relator, de me dirigir aos serviços, pedir informação, perguntar o que é que tinha acontecido, o que é que não tinha acontecido, e daquilo que pude recolher, penso poder concluir o seguinte. Esta iniciativa foi tratada, como todas as outras, nas mesmas condições. Ou seja, do ponto de vista de como é que é o procedimento de autenticação das assinaturas, como é que é a verificação, qual é a metodologia da amostragem, qual é a entidade externa que trata desse processo, o que é que resulta daquilo que essa entidade externa diz à Assembleia da República, todas as iniciativas foram tratadas da mesma maneira, nesse aspecto. Algumas afirmações públicas foram feitas sobre que teriam sido recusadas assinaturas porque tinham uma maiúscula a mais ou uma maiúscula a menos, tinham um hífen a mais ou um hífen a menos, porque tinham um espaço a mais ou um espaço a menos no número de cartão de cidadão. A informação que tenho, e tendo-a recebido dos serviços, responsabilizo-me por ela, nenhuma subscrição foi recusada por nenhum desses motivos. Em terceiro lugar, esta iniciativa tem, de facto, uma diferença relativamente a outras. Foi a primeira iniciativa que fez a primeira entrega com base apenas na plataforma digital e eletrónica, apesar de mais tarde ter vindo a contribuir com assinaturas em papel, e isso de facto provocou alguns problemas. Mas também convém dizer o seguinte: houve em abril uma primeira interrupção de que no conjunto foi de cerca de 10 horas, sempre em período noturno, está documentado. Em resultado disso, o próprio Parlamento tomou a iniciativa de criar um sistema de monitorização da plataforma eletrónica para que precisamente se soubesse quando é que estava a haver problemas. Voltou a haver mais tarde alguns problemas pontuais, mas daquilo que se me reporta, isso não teve qualquer repercussão na admissibilidade da própria iniciativa legislativa. Aliás, houve outra iniciativa legislativa que, paralelamente, também utilizou, embora não exclusivamente no início, a plataforma eletrónica e teve, relativamente a esta, o mesmo tipo de dificuldades, que tiveram o mesmo tipo de solução e, portanto, o mesmo tipo de incidências. Isto só para dizer o seguinte: eu estou certo, pelo histórico de todos os grupos parlamentares que se sentam aqui à volta da mesa nesta comissão, de que, independentemente das nossas diferenças políticas, ideológicas e até sobre a solução que devemos dar a este problema, estamos todos igualmente empenhados em acolher bem e em tratar de forma respeitosa e digna uma iniciativa legislativa de cidadãos, e penso que nesta matéria falarei por todos igualmente. O Partido Socialista não está mais aí do que os outros grupos parlamentares e, portanto, tudo faremos para que, prosseguindo o esforço que os serviços fizeram até agora, chegada à Comissão, demos um tratamento completamente digno e democrático a esta iniciativa que nos trazem, o que não significa que estamos todos de acordo. Mas penso que antes de estarmos todos de acordo e depois de estarmos em acordo ou em desacordo, o que importa é que respeitemos a iniciativa, a tratemos seriamente, e quanto a essa matéria falo como relator, embora isto não tenha sido votado ainda, nem o relatório nem a iniciativa, certamente falarei por todos dizendo que estaremos cá com esse espírito de discutir seriamente, com toda a atenção, aquilo que nos trazem. Obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que a tolerância fez sentido, porque, em princípio, foi aquilo que eu ouvi também de todos os grupos parlamentares e, portanto, espero que seja compreensível desse ponto de vista esta transmissão importante de informação que vos queria transmitir. Ainda bem que veio também de todos os grupos parlamentares, portanto, eu não vou ter que repetir aquilo que eu disse logo no início em relação à vossa iniciativa. De qualquer maneira, eu passaria agora a palavra ao Dr. Luís Sotomayor Braga, que é quem vai fazer esta intervenção final. Eu espero que não vá muito para além dos 9 minutos. Eu estava, antes de mais, boa tarde a todos. Eu começava por saudar os seus deputados todos
e já agora em particular duas senhoras deputadas que estão aqui presentes, que são do meu círculo de Viana do Castelo. Já agora, eu estava a ouvir-vos, estava a ver-vos enquanto a minha colega estava a falar. Eu penso que é a primeira vez que ela fala numa comissão de educação, e estava nervosa a ler, e estava a olhar para vocês, deputados. E estava a pensar se o enfado com que nos estavam a ouvir justificaria eu fazer o seguinte, que era gastar os 7 minutos que me são destinados e ficar a olhar. Simplesmente olhar. E ter a esperança de que houvesse alguma vergonha da situação que se está a passar com os professores. Não é admissível. Muito bem. Eu só pedia que mantivéssemos Muito bem, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. De respeito. Sim. Pronto, mas não vou ficar 7 minutos a olhar. Muito bem, Sra. Deputada. Muito bem. Posso continuar? Com certeza. Muito bem. Em relação ao Sr. Deputado Porfírio Silva, eu gostava de lhe dizer o seguinte. Sobre os procedimentos da iniciativa, concluiu mal. E concluiu mal por uma razão. O facto dela ter sido a primeira a ser tramitada digitalmente provocou graves problemas no site do Parlamento, e não foram só 10 horas, foram mais. Nós monitorizamos isso, e posso dizer-lhe que se um professor cometesse erros do mesmo nível daqueles que fossem cometidos, teria um processo disciplinar. E não tenho dúvidas do que estou a dizer. Portanto, esse problema é um problema grave, e foi a causa de nós só estarmos aqui hoje, porque se não tivesse acontecido, nós estaríamos antes da votação do orçamento. Porque ela foi, de facto, a primeira a ser integralmente tramitada no site do Parlamento, que tem gravíssimos problemas de concepção de funcionamento. Além disso, houve um problema que foi quando as assinaturas digitais do site do Parlamento foram sujeitas a controlo, os serviços do Parlamento não souberam fazer uma amostra aleatória, por isso é que nós dizemos isso no discurso. E não a souberam fazer, e o resultado foi que as assinaturas não foram validadas por uma questão puramente matemática. E há professores de matemática no nosso grupo que podem explicar isso com bastante rigor. Agora, tivemos muitas palavras simpáticas. As pessoas dizem-nos que nos vão tratar com dignidade, que estão muito preocupadas com o nosso problema, que têm muito interesse no problema, e a verdade é que são os professores que vão ficar mais um ano a ganhar por valores que não são aqueles a que efetivamente têm direito, com base no Estatuto da Carreira Docente, que a senhora deputada do PCP disse que é uma lei, é também uma lei, é um decreto-lei e é também uma lei, porque o Estatuto da Carreira Docente é uma manta de retalhos de dezenas de leis e decretos-leis, e portanto é as duas coisas ao mesmo tempo. O nosso problema fundamental é este. A recuperação dos 9 anos, sendo feita de forma faseada, vai provocar um efeito diferenciado conforme o ponto da carreira em que os professores estão. Os professores que estão no 9º escalão podem nem precisar dos 9 anos para chegar ao 10º escalão. Mas eu, que estou no 2º escalão e meio, porque fui promovido, digamos assim, ao 3º escalão em setembro, mas na verdade só estou a receber por metade do escalão, porque os pagamentos também já são faseados, se receber os 9 anos, faseadamente, só em 2023 é que eu estarei no escalão a que tenho direito, porque fui avaliado, tive aulas observadas, fiz essas coisas todas, desde o dia 1 de janeiro de 2018. E esse é que é o problema, é que nós não somos todos iguais. E, portanto, era bom que o Parlamento olhasse para isso. A iniciativa foi feita com um objetivo muito claro. Obrigar os senhores deputados a fazerem o seu papel de fazer leis. Nós iniciamos um processo legislativo e os deputados que estão preocupados com isso podem apresentar um projeto de lei para resolver o problema. E a desculpa de que isto só entrou depois de 1 de janeiro de 2019, nós devolvemos-lo ao Parlamento. Porque a causa disso não fomos nós. A causa disso foi o processo que aconteceu com a recolha e validação das assinaturas. A questão fundamental é esta, negociar com os sindicatos muito bem. Tem corrido bem, nós temos visto que tem corrido bem. Além disso, os sindicatos têm uma proposta. Porquê é que nenhum partido agarra nessa proposta e faz um projeto de lei? E depois ele é votado e é discutido e com certeza que é aprovado, face à boa vontade que nós estamos aqui a ver. Portanto, esta discussão é importante. Agora, há uma coisa na iniciativa, independentemente destas considerações, que é muito importante, que é o seguinte, com faseamento ou sem ele, quando o tempo for devolvido, os professores podem sofrer da seguinte questão, e nomeadamente aqueles que estão em escalões mais baixos. É que há escalões em que é preciso abrir vagas, ato do governo, para que as pessoas possam entrar neles. Ora, o governo até pode aceitar devolver os 9 anos e não abre as vagas. E ninguém vai subir. Portanto, uma das coisas que está na iniciativa é uma norma sobre isso, que visa proteger essa situação.
Aquilo que os sindicatos propõem em alternativa é do tempo que for devolvido, os professores entregarem, isto é, devolverem tempo para não terem vagas. Ora, isto, com todo o respeito, e parece que é preciso ter cuidado com o que se diz, eu tinha uma palavra começada por A e que termina em ICE, que talvez explicasse isso. E não vou usá-la, porque é o que é. É uma coisa que não é correta, é enganar as pessoas. As pessoas trabalharam 9 anos, em condições duríssimas, e têm o direito a receber esses 9 anos. E rapidamente, e não é em 5 anos, é em menos tempo. Finalmente, eu gostava de chamar a atenção para um problema que também acho que é interessante. A carreira docente é constituída essencialmente por mulheres. Cerca de 20% dos professores são homens e as restantes professoras, são mulheres. Eu acho que é muito curioso as pessoas refletirem que falamos muito das questões de género e é curiosamente uma das carreiras que tem maior número de mulheres em que se discute de forma mesquinha a forma como se vai resolver um problema de justiça, porque isto é um problema de justiça. E nós, durante este tempo, além disso, ainda tivemos uma outra situação, que foram cortes salariais. Disso ninguém quer falar. É que eu não ganhei o que estava no escalão salarial que me estava atribuído. Eu tive um corte salarial. Eu e toda a gente. E, portanto, o que nós pedíamos era que as pessoas, além de dizerem que nos vão tratar com respeito, nos tratassem com respeito e usassem as suas competências de representantes de órgão de soberania. Se acham bem que este problema se resolvam, façam uma lei para resolver o problema. E digam-me assim, é preciso negociar com os sindicatos. Os sindicatos estiveram aqui a semana passada, coisa que, aliás, até nos surpreendeu bastante. E eu pergunto, os sindicatos disseram-vos que as negociações estão a correr bem? Ontem o Sr. Ministro da Educação, pelos vistos, esteve aqui e, pelo que eu percebi, eu sou acusado de faltar ao respeito e não me parece que ele tenha sido muito respeitoso, pelo menos por aquilo que li nos jornais. Portanto, o problema é este. Nós estamos evidentemente indignados. Claro que estamos. Claro que estamos. E a verdade é que o Parlamento dá-nos palavras bonitas, palavras simpáticas, mas não nos dá soluções. E aquilo que nós pedimos é uma solução, mas não é uma solução para 2024, porque, como alguém dizia, em 2024 podemos estar todos mortos. Desculpem o incómodo, e como dizia um ilustre deputado, que foi deputado vários anos nesta casa e com quem eu tive a honra de trabalhar 6 anos, muito obrigado pela paciência com que me escutaram. Chegamos, penso, não sei se há mais alguma intervenção, ainda tem algum tempo, não sei se alguém quer fazer mais alguma intervenção. E já agora, nós temos aí uma folha que foi entregue ao Sr. Presidente, que são as contas que um colega nosso, que as sabe fazer, fez, sobre quanto é que custava ao Estado português pôr todos os professores a recuperar os 9 anos no mesmo dia. E essas contas dão um valor na casa dos 490, penso que são 490 milhões, mas como nós todos pagamos para a Caixa Geral de Aposentações, pagamos impostos e temos uma série de descontos que vão para o Estado, isso, de contas redondas, daria um bocadinho menos que 300 milhões. Não sei se há mais algum que querem. Então chegamos ao fim desta audição. Eu queria agradecer à Comissão Representativa da Iniciativa. Eu percebo que houve aqui alguma emoção que foi transmitida, se percebe, mas de qualquer maneira agradecer a vossa presença aqui nesta comissão. Penso que de todos os grupos parlamentares ouviram aquilo que eu também já tinha dito inicialmente, que isto foi um processo lento e complicado. Ninguém fez de propósito, ninguém pôs areia no sistema e, de qualquer maneira, obrigado por nos trazerem a vossa iniciativa legislativa e será analisada e será tratada por todos os grupos parlamentares da forma que eles entenderem e que acharem da forma mais apropriada. Muito obrigado a todos. Deus, boa tarde.